O que é um milagre? Na verdade, a vida é um milagre, um conjunto de processos e eventos físicos, químicos e espirituais complexos do qual fazemos parte. Mas do ponto de vista que vamos abordar agora, e segundo o dicionário Michaelis, um milagre é um fato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. É um acontecimento admirável e espantoso. É um fato que causa grande admiração ou surpresa. Já a Bíblia define milagre como um ato sobrenatural de Deus que intervém nas leis naturais, revelando seu poder e autoridade e autenticando uma mensagem divina. No Novo Testamento, milagres são descritos por palavras gregas como semeion, significando sinal ou evidência de comissão divina, como dito em João capítulo 2, versículo 18. Terata, que significa maravilhas que causam espanto, isso está em Atos 2,19. E dunamis, que são obras poderosas e sobre-humanas, citadas em Atos 2,22. Esses termos enfatizam eventos acima da natureza e do homem, destinados a confirmar a verdade de profetas ou de Jesus. Para a Igreja, os milagres servem para atestar a autoridade divina, como exigido pelos judeus em João 2,18 e Mateus 12,38. E demonstram o poder de Deus sobre a matéria e a mente humana. Eles não são meros espetáculos, mas sinais simbólicos de redenção, juízo ou livramento. Ainda nos anos finais do século XX, a crença em milagres era muito maior que hoje, depois que a ciência comprovou que muitos aparentes casos que se revelaram farsas muito bem elaboradas. Mesmo assim, a crença persiste. E apesar dos avanços tecnológicos, ainda existem muitos fenômenos miraculosos que não foram explicados. De sangue liquefeito a estátuas que sangram, eis alguns dos milagres mais famosos e controversos da história. Número 1. O Milagre do Sol, 13 de outubro de 1917, interior de Portugal. Uma multidão gigantesca, estimada entre 30 mil e 70 mil pessoas, se reuniu num campo lamacento nos arredores do pequeno vilarejo rural de Fátima. O clima era de expectativa absoluta. 3 crianças, pastores humildes, haviam anunciado que a Virgem Maria faria um sinal visível para todos naquele dia. E lá estava o povo, olhando para o céu, esperando qualquer coisa. O tempo estava fechado e o chuvisco era constante. A lama prendia os pés de quem estava no campo, mas pouco depois do meio-dia, a chuva cessou de repente e o céu abriu. E aí começou o fenômeno que entraria para a história como o Milagre do Sol ou o Milagre de Fátima. De acordo com milhares de testemunhas, o sol teria começado a brilhar em movimentos bruscos, como se estivesse dançando. Algumas pessoas disseram que ele girava como uma roda de fogo. Outras afirmaram que o sol parecia se desprender do céu e mergulhar em direção à multidão, provocando gritos, pânico, joelhos no chão e orações desesperadas. Houve quem jurasse que as roupas encharcadas secaram instantaneamente sob aquele clarão intenso. Para os fiéis, não havia dúvidas. Era o sinal prometido. Um evento sem precedentes, uma manifestação divina vista por gente simples, jornalistas, religiosos e até curiosos céticos. Mas, como sempre, quando o assunto é mistério, a ciência não fica calada. Primeiro ponto. Se o Sol realmente tivesse dançado, mesmo que minimamente, mesmo que por alguns segundos, o planeta inteiro teria percebido. Seria um evento astronômico global, registrado em todos os continentes. Mas não foi. Fora de Fátima, nada aconteceu. Segundo, olhar fixamente para o Sol por longos minutos pode causar efeitos ópticos estranhos, desde ilusões temporárias até distorções de cor e brilho, especialmente após a chuva, quando há cristais de água suspensos no ar. Alguns pesquisadores sugerem que o fenômeno pode ter sido uma combinação de persistência retiniana, alucinações coletivas leves e fenômenos atmosféricos. Mas aí vem a parte que a ciência não consegue explicar tão facilmente. Como milhares de pessoas relataram ao mesmo tempo efeitos parecidos, mesmo aquelas que estavam em pontos diferentes e distantes
umas das outras. E mais, por que testemunhas educadas e jornalistas, acostumados a descrever fatos, registraram em suas anotações algo tão extraordinário? Bem, a ciência tenta explicar, mas a conta não fecha, porque, em geral, é praticada por pessoas incrédulas que tentam encaixar todas as coisas em suas mentes finitas. A religião abraça o evento, mas não resolve todas as dúvidas. E o mistério, esse sim, continua vivo há mais de 100 anos. Até hoje, o milagre do Sol permanece como um dos eventos mais enigmáticos já testemunhados por uma multidão. Um cruzamento raro entre fé, fenômeno visual e o inexplicável. E aí? Foi um milagre genuíno ou uma ilusão coletiva? Ou ainda, um fenômeno atmosférico raríssimo que pegou aquela gente toda de surpresa? Número 2. As aparições de Medjugorje. O caso que conto agora aconteceu no verão de 1981, numa vila tranquila chamada Medjugorje, perdida entre as colinas da então Iugoslávia, hoje Bósnia-Herzegovina. Era um lugar simples, agrícola, onde a rotina parecia sempre igual. Até que um dia, 6 crianças, nenhuma com mais de 16 anos, voltaram para casa correndo dizendo que tinham visto uma mulher luminosa flutuando sobre uma nuvem que se identificava como a Virgem Maria. A notícia, claro, espalhou como fogo em palha seca. No começo, ninguém acreditou. Os pais achavam que era imaginação da criançada, os vizinhos riram e alguns desconfiaram que era algum tipo de brincadeira. Só que as crianças não voltaram atrás. Pelo contrário, no dia seguinte, e no outro, elas continuaram afirmando que a aparição continuava. E mais, que falava com elas. Com o passar das semanas, a história ganhou contornos ainda mais surpreendentes. Segundo os 6 jovens, a senhora, como eles a chamavam, transmitia mensagens diárias, muitas delas contendo avisos, conselhos espirituais e até profecias. E não eram 2 ou 3 mensagens, nem meia dúzia de encontros espirituais. Eram centenas e depois milhares. E até hoje, os videntes garantem que continuam recebendo revelações. É claro que a cidade mudou para sempre. Peregrinos do mundo inteiro começaram a viajar até lá. Relatos de curas, conversões repentinas, visões e sinais luminosos se multiplicaram. Medjugorje se transformou num dos centros religiosos mais visitados do planeta. Mas como acontece com todo grande mistério, a ciência entra em cena e com ela várias dúvidas. Primeiro ponto. Apesar da fama global das aparições, não há registro físico ou material que comprove a presença de uma entidade sobrenatural. Nada em vídeo ou fotos, nada em áudio, nada que a medicina ou física possam analisar diretamente. Mas há controvérsias. Diversos estudiosos questionam como 6 crianças de personalidades e idades diferentes poderiam manter a mesma narrativa por décadas, sem contradições graves, sem divergências importantes, especialmente considerando que algumas delas continuam afirmando que veem a aparição até hoje e elas já são adultas. Ainda, exames médicos e neurológicos foram feitos ao longo dos anos e nenhum deles encontrou evidências claras de alucinações, transtornos mentais ou manipulação. Para a ciência, é claro, isso é desconfortável. Para os céticos, não é conclusivo. Para os fiéis, é justamente a prova. Outro detalhe curioso: muitos peregrinos afirmam ver fenômenos solares, luzes coloridas e movimentos estranhos no céu, quase um eco distante do que aconteceu em Fátima. A ciência, outra vez, atribui isso a efeitos ópticos, fadiga visual, expectativa emocional intensa e até reflexos atmosféricos. Mas por que tantos relatos são semelhantes? Coincidência? Sugestão? Ou algo além? O Vaticano, por sua vez, mantém uma postura cautelosa. Reconhece que algo extraordinário parece ter acontecido, especialmente nas primeiras aparições, mas evita declarar oficialmente que tudo seja sobrenatural. É como se dissessem: tem algo aqui, mas ainda não sabemos o que é. E esse não sabemos que mantém o mistério vivo até hoje. Número 3.
o sangue mágico de São Januário. No coração de Nápoles, dentro da catedral local, existe uma das relíquias mais intrigantes do mundo cristão. Duas pequenas ampolas que, segundo a tradição, contêm o sangue seco de São Januário, mártir do século III. A lenda diz que esse sangue, normalmente endurecido, se liquefaz misteriosamente 3 vezes por ano: em maio, em 19 de setembro e em 16 de dezembro. Quando isso acontece, a cidade vibra, fiéis lotam a catedral, escutam cânticos, observam atentos enquanto o sacerdote inclina a ampola e a massa escura começa a se mover como um líquido vivo. Para muitos fiéis, é um sinal da proteção sobre Nápoles. Quando o sangue não liquefaz, a tradição teme maus presságios. A ciência tenta explicar, mas esbarra em várias dúvidas. Alguns sugerem que o conteúdo pode ser uma substância psicotrópica, isso é, que endurece em repouso e se liquefaz quando movimentada. Outros apontam para variações de temperatura, vibração ou até pressão atmosférica. Mas a grande questão permanece. Ninguém sabe ao certo do que o material é feito, porque a Igreja nunca autorizou análises profundas e independentes. E essa postura esquiva favorece a ignorância e ajuda a formar especulações. Número 4. A levitação de São José de Cupertino. Século XVII, Itália. Um jovem frade chamado José de Cupertino, uma pessoa simples, tímida, com poucas habilidades acadêmicas, mas profundamente devoto. Um homem simples, até que algo incomum começou a acontecer. A história conta que José entrava em êxtase durante suas orações, missas e até algumas conversas casuais. E nesses momentos, ele simplesmente perdia o contato com o mundo ao redor. Mas o detalhe que o colocou para sempre na história é outro. Os seus êxtases não eram apenas espirituais. Eles vinham acompanhados de algo físico, visível e chocante. Segundo relatos de religiosos, nobres, moradores locais e até oficiais da igreja, José levitava. Às vezes, alguns centímetros, outras vezes, vários metros, chegando ao ponto de flutuar diante de multidões. Em uma ocasião famosa diante do Papa Urbano VIII, José teria se elevado espontaneamente, um momento que virou documento oficial, porque o próprio Vaticano registrou o evento. Havia relatos de José se erguer durante cantos litúrgicos, de pairar durante procissões e, o mais famoso, de literalmente voar até o topo de uma oliveira durante um êxtase. Incrível, hein? Era tão constante que, por ordem da igreja, ele passou anos isolado, para que não chamasse atenção ou causasse escândalo. Para os fiéis, José de Cupertino era um homem tomado pela presença divina. Para a igreja, um santo. Para o povo, o frade que voava. Mas e para a ciência? Bem, existem 3 grandes linhas de tentativa de explicação. A primeira em relação aos êxtases místicos e estados alterados de consciência. A psicologia moderna estuda fenômenos de transe profundo que podem alterar a percepção de peso, equilíbrio e controle motor. Bom, mas nada disso explica levantar do chão, concorda? No máximo explica o comportamento antes e depois. Em relação aos fenômenos histéricos coletivos e exagerados das testemunhas, os céticos sugerem que relatos podem ter sido inflados, distorcidos ou ampliados ao longo do tempo. Mas há alguns outros pontos a serem observados. Por exemplo, existem dezenas de testemunhos independentes. Muitos foram registrados oficialmente pela igreja, incluindo pessoas altamente instruídas e até céticas. E não foram visões individuais, mas eventos públicos. Será que houve exagero simultâneo de todas aquelas pessoas? Por favor, né? Em terceiro, alguns acadêmicos tentaram argumentar que José podia ter saltado em momentos de êxtase e que a sensação de levitação foi interpretada de forma exagerada, o que não fazem pela incredulidade. Mas o conteúdo dos documentos fala de minutos no ar, ou seja, documentados, não segundos, minutos no ar. Ou seja, nenhuma explicação
fecha a conta. Daí surge a conclusão desconfortável para a ciência. Se o fenômeno realmente aconteceu como relatado, ele simplesmente não é explicável pelos parâmetros físicos que conhecemos. E o mistério permanece. Número 5. O milagre de Calandra. Calandra, Espanha, 1637. No final de julho daquele ano, Miguel Pellicer, um jovem agricultor de 20 anos de idade, trabalhava numa pequena lavoura do seu tio, quando caiu da carruagem que conduzia e teve a sua perna direita atingida por uma das rodas de ferro, esmagando a tíbia. Ele recebeu o tratamento inicial em Castellón, depois foi internado no hospital de Valência, onde permaneceu por 5 dias. A família então decidiu enviar o jovem para Saragoça para receber tratamento no hospital dedicado a Nossa Senhora do Pilar, a quem Miguel tinha grande devoção. A viagem de 300 quilômetros levou cerca de 50 dias. Ao chegar e ser examinado, os médicos observaram que a perna já estava com gangrena avançada. Sendo assim, não havia outra opção a não ser amputar a sua perna. Em outubro, finalmente, a operação foi realizada e a perna foi cortada 4 dedos abaixo do joelho. Segundo relatos, como naquela época não existia anestesia, Miguel foi operado sob efeito de bebida alcoólica e medicações ainda em testes, o que o fez acompanhar todo o procedimento com dores. Dizem que ele clamava a todo momento pela Virgem do Pilar. A parte amputada foi enterrada num cemitério ao lado do hospital, o que era habitual quando ocorriam mortes de prematuros ou casos semelhantes ao de Miguel. Ele precisou usar uma prótese que, na época, era feita de madeira, e, em vez de retornar para sua cidade, permaneceu em Saragoça, já que precisava fazer retornos ao médico. Como não tinha trabalho, passou a viver de mendicância. Foram 2 anos em Zaragoza, até retornar a Calandra. Lá, impossibilitado de trabalhar no campo, mais uma vez passou a viver como um ambulante no lombo de um burro, com o qual ele percorria os vilarejos da região pedindo ajuda. Assim, ele passou a ser conhecido por muitas pessoas que viam nele uma pessoa que não teve culpa pelo destino lhe trouxe. Era um rapaz que merecia ajuda. Mas o que mais ele pedia durante o tempo todo era que a Virgem do Pilar o ajudasse. E isso aconteceu. Numa noite de 29 de março de 1640, o jovem dormia tranquilamente numa cama improvisada na casa dos pais. Faltavam poucos minutos para as 11 da noite, quando a sua mãe entrou na sala e viu que pareciam ser 2 pés por debaixo da coberta de seu filho. Assustada, ela chamou o marido e juntos descobriram o filho. Eles não acreditavam no que viam. Era impossível. Como aquilo teria acontecido? Completamente extasiados, os pais gritaram e acordaram Miguel. O próprio Miguel ficou paralisado enquanto vislumbrava sua nova perna. Assim que os ânimos se acalmaram, ele disse aos pais que estava sonhando e que neste sonho ele estava num santuário dedicado a Nossa Senhora do Pilar. E ela o dizia para esfregar o óleo sagrado em sua perna, como fazia tantas vezes. As notícias do ocorrido se espalharam, claro, imediatamente por Calandra. Na manhã seguinte, o juiz local, acompanhado por 2 cirurgiões, examinou Miguel e elaborou um relatório que ele imediatamente enviou aos seus superiores. No dia 1º de abril, domingo de Ramos, Dom Marcos Seguer, pároco de Massaleón, a uma vila de 50 quilômetros de distância, foi ao local do evento, acompanhado pelo notário real Miguel Ambreu, que estabeleceu um certificado para expressar o testemunho confirmado por juramento de 10 pessoas. No final do mesmo mês, Miguel e sua família fizeram uma peregrinação a Saragoça para agradecer a Nossa Senhora do Pilar. Dizem que foi emocionante demais ver pessoas que reconheceram Miguel de quando ele ficava pelas ruas pedindo dinheiro com uma só perna e agora andando ali com as 2 em agradecimento por um verdadeiro milagre. Mas, enquanto isso, a igreja não estava parada. Ela estava investigando o caso de Miguel para documentar se realmente tinha sido um milagre.
Finalmente, em 27 de abril de 1641, o arcebispo de Saragoça pronunciou um julgamento, declarando oficialmente a autenticidade do milagre. No final do ano, Miguel Pellicer também foi convidado para a Corte Real de Madrid, onde o rei Filipe IV se ajoelhou diante dele e beijou a perna. Os registros também mostram que a perna restaurada era a mesma que havia sido amputada 2 anos e meio antes, pois poderia ser identificada através de alguns machucados e cicatrizes que existiam antes da amputação. Além disso, o buraco no cemitério do hospital de Saragoça, no qual a perna havia sido enterrada, foi escavado e encontrado vazio. O autor cético Brian Dunning apresentou uma leitura alternativa para o chamado Milagre de Calanda. Ele admite não haver como provar que a perna de Miguel Juan Pellicer não tenha sido restaurada milagrosamente, mas sustenta também que não existe documentação sólida confirmando que a perna realmente tenha sido amputada e enterrada. Segundo sua hipótese, Pellicer não teria desenvolvido gangrena e, portanto, nunca teria sido amputado. Depois de semanas sem poder trabalhar, teria descoberto que bancar um mendigo com a perna utilizada rendia mais do que o serviço no campo. Assim, Dunning sugere que Pellicer passou 2 anos fingindo ser amputado, que é loucura, amarrando a perna atrás da coxa, e que, quando voltou à casa dos pais, foi descoberto a narrativa de um milagre que teria surgido como forma de preservar a sua honra. Só que essa versão esbarra num detalhe importante. O processo canônico registrou o depoimento sob juramento de 4 profissionais do Hospital de Zaragoza: os cirurgiões Juan de Stanga e Diego Milahuelo, o auxiliar Juan Lorenzo Garcia e o superintendente Pascual de Locaccio. Todos afirmaram categoricamente, sob juramento, que a perna havia sim sido amputada. Ou seja, o milagre pode ser contestado, interpretado, mas até hoje ninguém conseguiu desmontar totalmente a história. Número 6. O Milagre de Lourdes, ou a história de Bernadette Soubirous. Em 1858, na pequena cidade de Lourdes, aos pés dos Pirineus franceses, uma jovem de 14 anos chamada Bernadette Soubirous saiu para buscar lenha com a irmã e uma amiga. Quando chegaram à gruta de Massabielle, Bernadette perguntou às irmãs se haviam visto uma senhora vestida de branco, toda radiante, próxima da gruta. As outras afirmaram que não e ainda riram de Bernadette. Contudo, nos dias seguintes, a jovem voltou à gruta na tentativa de rever a senhora de branco. Bernadette, posteriormente, diria que teve 18 encontros e que a senhora de branco era ninguém menos que a Virgem Maria. Ela pediu orações, penitência e disse a Bernadette para cavar o chão da gruta. E foi o que a jovem fez. Não demorou muito para que uma água limpa, totalmente cristalina, começasse a brotar com abundância. Essa nascente se tornaria o elemento central do milagre de Lourdes. Logo, multidões começaram a visitar o local. Pessoas doentes bebiam ou se banhavam na água e relatavam curas inesperadas. Cegos recuperando a visão, doentes terminais entrando em remissão, feridas incuráveis cicatrizando. A história se espalhou pela França e pelo mundo, transformando Lourdes num dos maiores centros de peregrinação cristã. Bernadette, por sua vez, não buscou fama. Entrou para um convento e viveu discretamente até morrer jovem, aos 35 anos, deixando para trás apenas o seu testemunho e a nascente, que nunca deixou de correr. Lourdes é um dos casos mais estudados pela medicina em todo o mundo, quando o assunto é cura inexplicável. Desde o século XIX, existe o Bureau Médico de Lourdes, um comitê médico oficial, hoje internacional, que investiga cada alegação de cura. Segundo estudos feitos no local, a água em si não tem propriedades especiais. Análises químicas, microbiológicas e físico-químicas já foram feitas diversas vezes, e o resultado é sempre o mesmo. Uma água comum, potável, sem compostos raros, minerais extraordinários ou efeitos farmacológicos conhecidos. O número de curas realmente atestadas também é muito pequeno. Milhões de pessoas visitam Lourdes todos os anos.
Relatos de cura existem aos montes, mas apenas 70 foram oficialmente reconhecidos pela Igreja como milagrosos após investigações médicas rigorosas. Mas 70 é um número considerável, né? A medicina, por sua vez, reconhece que alguns casos permanecem sem explicação. Já as explicações científicas mais citadas incluem remissões espontâneas, embora raras, acontecem em várias doenças, efeitos psicossomáticos e a força do ambiente emocional e espiritual, diagnósticos equivocados ou imprecisos, comuns no século XIX e início do XX, e, por fim, impacto do estresse e da fé no sistema imunológico, algo estudado até os dias de hoje. E para você, esses casos foram realmente milagrosos ou tem algo por trás de tudo isso?